Assina aqui, a mãe disse, empurrando a caneta pelo mármore frio da bancada da cozinha, ou seu pai perde a empresa antes do fim da semana. Camila olhou para a caneta, olhou para a mãe, olhou para o relógio na parede, que marcava 23 horas e 40 minutos de uma quinta-feira que tinha começado normal, e agora não era mais nada parecido com isso. Mãe, a voz saiu mais firme do que ela esperava. Você está me pedindo para me casar com um homem que eu nunca vi na vida. Beatriz tinha fugido porque Beatriz sempre fugia. Era o padrão dela, entrar numa situação com entusiasmo de vitrine e sair pela porta dos fundos quando o peso real aparecia. E sempre tinha alguém que ficava para recolher o que ela deixava cair. Sempre tinha sido Camila. Ela pegou a caneta. Se eu assinar, ela disse, quero que fique claro que foi minha decisão. Não pressão sua. Foi sua decisão, Vera disse, imediatamente. E quero saber tudo o que está no acordo. Cada cláusula. Isso foi a coisa mais fria e mais certa que eu ouvi alguém dizer sobre família em muito tempo. Ele disse, família complicada ensina a pensar assim. Ele ligou o carro. Eles já estavam na Osvaldo Aranha quando ele disse, sem preâmbulo, meu pai vai me ligar hoje à tarde querendo saber como foi. O que você vai dizer? Que foi bem. Ele olhou para o trânsito, que a Camila Drummond é o tipo de pessoa que fica quando fica difícil. Ela ficou olhando para o perfil dele. Ele te pediu para avaliar isso, ela disse. Ele me fez a mesma pergunta que te fez no escritório dele. Tiago fez um desvio de rota que ela não esperava, entrando numa rua lateral. O que eu ia fazer é diferente do que ele esperava que eu respondesse. O que ele esperava? Que eu dissesse que ainda era cedo para saber. E o que você vai dizer? Ele parou o carro numa vaga que havia sumido em frente a uma padaria pequena que devia ter 50 anos, com aquele tipo de fachada que sobrevive às reformas ao redor, porque alguém dentro se recusa a deixar mudar. Que eu sei o suficiente. Ele disse. Camila ficou olhando para a padaria. Você parou aqui de propósito, ela disse. O café aqui é melhor do que qualquer coisa que existe no apartamento ainda. Ela olhou para ele. Tiago. O que você sabe o suficiente? Ele ficou quieto por um momento. Depois virou para ela. Que você leu o contrato inteiro às 2 da manhã antes de assinar, ele disse. Que você foi ao café com o meu pai sozinha e voltou com a pasta em vez de ligar para mim em pânico. Que você olhou para o meu pai na reunião de hoje e disse a verdade quando era mais fácil não dizer. Ele ficou olhando para ela. Que você trouxe uma almofada lombar para o apartamento em vez de tentar impressionar com outra coisa qualquer. Ela ficou olhando para ele. A almofada lombar? Ela disse. É a coisa mais honesta que entrou naquele apartamento desde que eu me mudei. O silêncio que ficou tinha uma textura que ela estava aprendendo a reconhecer. Você disse que 2 anos era tempo suficiente para saber se uma coisa tem substância, ela disse. Disse. Estamos há 4 dias. Oisai. Hã? Ele ficou olhando para ela. E eu acho que 2 anos era estimativa conservadora, ele disse. O coração dela fez alguma coisa que ela decidiu não analisar em detalhes. Ficou olhando para a padaria velha na frente deles. Você vai entrar ou ficar me olhando? Ela disse. As 2 coisas têm mérito, ele disse. Ela abriu a porta do carro, mas antes de sair, parou. Tiago. Seu pai disse que há coisas sobre esse acordo que você não sabe ainda. Ela olhou para ele. E que quando você souber, vai ser uma conversa que vai custar. O rosto dele ficou quieto de um jeito diferente. Ele disse isso para você. Ele disse devagar. Disse. E não disse o que era. Não. Tiago ficou olhando para frente por um segundo que durou mais do que deveria. Eu sei o que é, ele disse. Ela ficou esperando. Me conta, ela disse. Ele abriu a porta do carro do lado dele. Me conta dentro, ele disse. Com café. O café era forte e vinha em xícara de louça grossa, do tipo que não quebra fácil e que não foi escolhido por design. Eles ficaram numa mesa pequena perto da janela da padaria, com a rua movimentando lá fora, e o cheiro de pão que estava saindo do forno em algum lugar nos fundos. Tiago ficou com as 2 mãos em volta da xícara por um momento, olhando para a mesa,
E Camila esperou porque havia aprendido em 4 dias que ele precisava de um beat antes das coisas grandes. Meu pai e o seu pai têm história que vai além do acordo, ele disse. Eu mencionei isso antes. Mencionou, sem detalhar. O Hélio Drummond e o Armando Meirelles foram sócios, ele disse, em outra empresa. Antes de qualquer uma das duas que existem hoje. Camila ficou imóvel. Quando, ela disse, anos 80, uma construtora pequena que existiu por 3 anos e fechou. Ele levantou os olhos. Fechou porque houve uma disputa sobre um terreno que o meu pai acreditava ser de ambos e que o seu pai registrou só no nome dele. O café esfriava na xícara de Camila. Meu pai tomou um terreno do seu pai. Ela disse, isso é a versão do meu pai. Tiago ficou olhando para ela. A versão do seu pai, eu não sei, nunca ouvi, mas o que eu sei é que meu pai passou 30 e tantos anos construindo a Meirelles Participações com essa história dentro dele, e que esse acordo com a Drummond não é só negócio, é acerto de contas, ela disse. Você pode ler amanhã de manhã, antes da... Agora, mãe. Ela segurou a caneta, mas não abriu o documento. Agora ou eu não assino. Vera ficou quieta por um segundo. Depois foi buscar a pasta completa na sala. É alguma coisa entre acerto de contas e fechamento de ciclo. Ele inclinou levemente a cabeça. Meu pai não é um homem vingativo no sentido simples, mas é um homem que não esquece, e o acordo que ele desenhou é estruturalmente favorável a Meirelles de um jeito que vai além do que a negociação exigiria. Camila ficou processando. A cláusula 14, ela disse. Os 10 milhões, se o casamento desfizer em 2 anos, é mais pesada do que o mercado pratica, ele disse. Eu deixei passar porque achei que era excesso de cautela do advogado. Agora acho que não era. Seu pai colocou uma cláusula que pune a família Drummond se o casamento não durar. Meu pai construiu um acordo em que a Drummond entra mais vulnerável do que parece na superfície. Tiago colocou a xícara na mesa e usou um casamento na filha que nunca foi o centro da família para selar isso. O barulho da padaria continuou ao redor deles, indiferente. Camila ficou olhando para a xícara. Ele sabia que seria eu. Ela disse. Não pergunta, não tenho certeza, Tiago disse. Mas acho que quando Beatriz sumiu e sua família propôs a substituição, meu pai aceitou rápido demais. Porque tanto fazia qual filha Drummond entrava no acordo. Porque o que importava era o sobrenome e a estrutura. Ele ficou olhando para ela. Camila. Ela levantou os olhos. Eu não soube disso antes de casar, ele disse. Eu precisava que você soubesse disso. Eu sei que você não sabia. Como você sabe? Porque você é o tipo de pessoa que traz pasta de problema em vez de esconder. Ela ficou olhando para ele. Se você soubesse, você teria me dito antes. Ele ficou quieto. O que você quer fazer com isso? Ele disse. Ela ficou olhando pela janela da padaria. Na rua, um homem passava com um cachorro grande que tentava parar em cada poste e era gentilmente redirecionado. A vida acontecendo no ritmo dela, alheia a acordos e histórias de 30 anos. Preciso conversar com o seu pai, ela disse. Tiago ficou olhando para ela. Você acabou de saber que meu pai usou você como peça num acerto de contas de 30 anos. Ele disse, e a primeira coisa que você quer fazer é conversar com ele. A primeira coisa que eu quero fazer é entender a versão dele. Ela virou para Tiago, porque você mesmo disse que só conhece a versão do seu pai. E eu conheço meu pai o suficiente para saber que uma história com 2 lados contada por um lado é sempre incompleta. Silêncio. Você vai defender o Hélio? Ele disse. Não sei ainda se tem alguma coisa para defender. Ela pegou a xícara que tinha esfriado, mas não vou julgar sem ouvir. Tiago ficou olhando para ela por um momento longo. Você é a pessoa mais equilibrada que eu conheci em situação desequilibrada, ele disse. Sou a filha que ficou em casa cuidando dos números, enquanto a irmã era a vitrine, ela disse. Aprendi a separar sentimento de análise, porque se não separasse, não sobreviveria à contabilidade da minha própria família. Ele ficou quieto. Isso custou alguma coisa, ele disse. Não era pergunta. Era reconhecimento. Custou bastante, ela disse.
mas também me trouxe até aqui. Armando Meireles não esperava a visita. Camila foi sozinha. Tiago havia oferecido e ela havia dito não com a mesma clareza com que havia dito não à oferta do corredor na noite de núpcias, e ele havia entendido do mesmo jeito, sem insistir. A assistente de Armando disse que ele estava em reunião. Camila disse que podia esperar, e esperou 40 minutos numa cadeira do lado de fora da sala de reunião, com o celular no colo e a postura de quem tem todo o tempo do mundo, que era mentira, mas mentira útil. Quando Armando saiu da reunião e a viu, ele parou. Ficou olhando para ela por um segundo com aquela expressão de cálculo que ela estava aprendendo a ler. Você veio sozinha, ele disse. Vim falar com você, não com o meu marido junto, ela disse. Ele indicou a sala. Eles ficaram de pé desta vez. Ele do lado da janela do Parque Farroupilha, ela do lado oposto. Sem mesa entre eles, o que era diferente da última vez, e não era acidente. Tiago te contou, ele disse. Eram 2 da manhã quando Camila terminou de ler o acordo. Ela tinha lido tudo, cada parágrafo, cada cláusula de rescisão, cada condição suspensiva. O advogado dos Meireles era bom, o texto era limpo, e havia uma cláusula que ela releu 3 vezes porque não tinha certeza se estava entendendo. Tiago me contou que você sabia que ele ia contar quando estivesse pronto. Ela ficou olhando para ele. Você esperou, deu tempo. E ontem no café com o meu pai, você testou se eu aguentava informação difícil antes de me dar a mais difícil. Armando ficou olhando para ela. Você é mais rápida do que eu esperava, ele disse. Meu pai e o senhor foram sócios, ela disse. E houve um terreno. Eu quero ouvir sua versão. Silêncio. Armando foi até a cadeira ao lado da janela e sentou, o que era a primeira vez que ela o via sentar numa posição que não era a da mesa de trabalho. Ficou com as mãos no colo, olhando para o parque. Nós tínhamos 28 anos, ele disse. Seu pai e eu nos conhecemos na faculdade de engenharia. Formamos juntos. A empresa foi ideia dos dois, capital dos dois, trabalho dos dois. Ele ficou quieto por um segundo. O terreno na Cavalhada apareceu no 3º ano. Uma oportunidade boa, barata, que ia ser o primeiro grande projeto da construtora. E meu pai registrou no nome dele, ela disse. Registrou dizendo que era provisório, que ia regularizar. Armando olhou para ela. Nunca regularizou. 6 meses depois, a empresa fechou por desentendimento e o terreno ficou com ele. Ele vendeu 2 anos depois pelo triplo do que pagamos. Camila ficou olhando para ele. Você tentou contestar judicialmente? Ela disse. Tentei. Não tinha documentação suficiente do acordo verbal. Ele voltou a olhar para o parque. Aprendi caro que acordo verbal com um amigo íntimo é o pior tipo de acordo. Quanto tempo você levou para montar a Meireles depois disso? 4 anos de trabalho com o que sobrou de capital pessoal. Ele olhou para ela. Seu pai montou a Drummond no mesmo período. Nós nos evitamos por 25 anos. E então o senhor foi atrás dele com um acordo de parceria. Fui atrás porque a Drummond tem o que eu preciso operacionalmente e porque havia uma conversa que eu queria ter antes de morrer. Ele disse isso sem drama, com a secura de quem já pensou nessa frase muitas vezes. Não vingança, só conversa. Camila ficou olhando para ele. O senhor colocou cláusula de 10 milhões no casamento, ela disse. Isso não é só conversa. Armando ficou quieto. Não, ele admitiu. Não é só conversa. É garantia de que a Drummond fica vulnerável mesmo se o negócio der errado. É segurança de que meu filho não vai ser deixado com nada se isso não funcionar. Ele olhou para ela. Mas também é, sim, uma posição de força que eu não tive há 30 anos. O apartamento ficou quieto por um momento. Eu entendo isso, ela disse. Armando olhou para ela com uma expressão que ela não tinha visto nele ainda. Surpresa pequena. Você entende? Ele disse. Entendo que 30 anos é muito tempo para carregar uma injustiça sem resolução. Ela ficou olhando para ele. Mas o senhor sabe que eu não sou meu pai, Zay. E que o Tiago não é o senhor, Zay. Então a cláusula que pune a família Drummond se o casamento não durar está punindo as pessoas erradas pela história errada. Silêncio.
Armando ficou olhando para ela por um tempo considerável. Você veio aqui para me pedir para retirar a cláusula, ele disse. Vim aqui para ter a conversa que o senhor disse que queria ter antes de morrer. Ela ficou de pé onde estava. Eu não sei o que meu pai fez com aquele terreno. Não estava lá, tinha 3 anos, mas conheço meu pai o suficiente para saber que ele é capaz tanto de ter feito exatamente o que o senhor diz, quanto de ter acreditado genuinamente que estava certo no que fez. Ela pausou. Homens que acreditam que estão certos geralmente não deixam documentação porque acham que não precisam. Armando ficou olhando para ela. Isso é defesa do seu pai? Ele disse. É análise do comportamento do meu pai. Ela inclinou levemente a cabeça. Se o senhor quiser, posso perguntar a ele diretamente, na sua frente. Uma conversa que deveria ter acontecido há 30 anos. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente dos outros silêncios da manhã. Armando ficou olhando para o parque por um tempo. Sua mãe disse que você era a filha séria. Ele disse, por fim, cláusula 14, parágrafo 2º. Em caso de dissolução do vínculo matrimonial nos primeiros 24 meses, a parte que der causa à dissolução fica responsável por indenização equivalente a 30% do valor total do aporte. Quase 10 milhões de reais. Ela olhou para a mãe, que estava sentada do outro lado da mesa bebendo chá, que já devia estar frio há 1 hora. A família Meireles colocou uma multa de quase 10 milhões. Se o casamento acabar em 2 anos, ela disse. Vi. Minha mãe diz séria quando quer dizer chata. O canto da boca de Armando se moveu. Um lado só, igualzinho ao filho. Quinta-feira, ele disse. Com seu pai. Aqui. Quinta-feira, ela disse. Ela foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Senhor Meireles. A cláusula, ela disse, sem virar. O senhor sabe que ela vai ter que ser renegociada de qualquer jeito para o acordo ter validade jurídica sólida, por causa do processo do ex-sócio do meu pai, que ainda está em andamento. Silêncio. Eu sei, ele disse. Então o senhor já sabia que ela ia cair. Sabia que ia precisar ser renegociada. E mesmo assim colocou, para ver o que vocês faziam com ela. Ela ficou com a mão na maçaneta por 1 segundo. Funcionou? Ela disse. Além do que eu esperava, ele disse. Ela abriu a porta e foi embora. Tiago estava no apartamento quando ela chegou. Ele estava na janela da sala, de costas, com o celular no bolso e a postura de quem tinha ficado parado ali, esperando que não era esperar por esperar. Era o tipo de quietude de quem está pensando com o corpo. Ele ouviu a porta e virou. Ela largou a bolsa na cadeira do hall. Como foi? Ele disse. Ele vai receber meu pai na quinta para ter a conversa que os dois deveriam ter tido há 30 anos. Ela foi até a cozinha, encheu um copo de água, bebeu metade em pé na frente da pia. E a cláusula 14 vai ser renegociada junto com o restante do acordo. Tiago ficou olhando para ela. Você foi lá e resolveu isso, ele disse. Fui lá e dei início a um processo que pode resultar em resolução. Ela colocou o copo. São coisas diferentes. Ele ficou quieto por um momento. Camila. Você não tinha obrigação de fazer nenhuma disso. Ela ficou olhando para ele. Tinha obrigação de fazer tudo disso, ela disse. Sou a que entende de contrato nessa família nova. Eu disse isso para você no primeiro dia, seu pai disse. Ela encostou na bancada da cozinha, mas você concordou. Ele ficou olhando para ela do meio da sala. Eu concordei, ele disse. O apartamento estava quieto do jeito que fica quando 2 pessoas dentro dele estão muito presentes. Tiago foi até a cozinha. Ficou do lado oposto da bancada, com menos de 1 metro entre eles. E havia nessa distância uma qualidade que era diferente de todos os metros que tinham ficado entre eles nos últimos dias. Você sabe o que eu acho? Ele disse. Normalmente não, ela disse. Você não fala muito o que acha. Acho que você disse sim naquela quinta-feira, à meia-noite, não só para salvar a empresa do seu pai. Ele disse. Acho que você disse sim porque queria ver o que acontecia do outro lado. Ela ficou olhando para ele. Isso é análise ou é você querendo que seja verdade? Ela disse. As 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Podem. Silêncio. Tiago, ela disse.
Você disse que 2 anos era estimativa conservadora. Disse. Você disse isso há 2 dias. Ozai, ainda acha? Ele ficou olhando para ela com aquela atenção que não escapava nada. Acho que estimativa conservadora foi eufemismo, ele disse. Ela ficou com isso. Sou difícil de conviver, ela disse. Acordo às 6, trabalho até tarde, organizo as coisas por sistema, que faz sentido para mim e que outras pessoas acham burocrático. E quando tenho razão, eu sei que tenho e fico com isso. Eu acordo às 5:30, tenho agenda que não comporta imprevisto, e quando uma coisa não funciona, eu prefiro refazer do zero a tentar consertar no meio. Ele inclinou levemente a cabeça. A gente vai se atrapalhar, muito provavelmente. Ele disse. Ela ficou olhando para ele. E eu trouxe a almofada lombar para o apartamento de um homem que eu não conhecia, ela disse. Se isso não é sinal de que eu pretendo ficar, não sei o que é. O canto da boca dele. Um lado só, mas dessa vez ficou. Ele estendeu a mão sobre a bancada, palma para cima, do mesmo jeito que tinha colocado o prato de frios na mão dela no jantar do casamento. Sem cerimônia, sem gesto grande. Ela olhou para a mão, colocou a dela em cima. Os dedos dele fecharam com o mesmo cuidado com que tinha colocado a aliança 4 dias atrás, como se fosse alguma coisa que precisava ser tratada com atenção. Você viu? E mesmo assim me pediu para assinar. 2 anos é muito tempo, Vera disse. Pode funcionar. Camila ficou olhando para a mãe. 2 anos é muito tempo, ela repetiu devagar, de um jeito que não era concordância. Ela assinou. Ficaram assim por um momento, com a cidade lá fora, e o apartamento sem plantas ainda, e a almofada lombar na cadeira do quarto dela, e os 32 milhões de reais de um acordo que havia começado como armadilha e estava sendo desmontado, peça por peça, em conversas honestas. O apartamento precisa de plantas, ela disse. Eu sei absolutamente nada de planta, ele disse. Eu sei. Ela não tirou a mão, por isso que vai ser responsabilidade minha. Tudo bem, ele disse. E a almofada lombar da cadeira do escritório fica onde está. Já esperava isso, e quando eu estiver certa sobre alguma coisa, eu vou continuar sabendo que estou certa. Eu também. Então vai ter atrito. Vai, ele disse. Mas atrito, em estrutura boa, é o que faz ela aguentar mais. Ela ficou olhando para ele. Isso foi metáfora de engenharia? Ela disse. Foi o melhor que eu tinha no momento. Ela ficou com isso por um segundo. E pela primeira vez em todos aqueles dias, desde a quinta-feira de madrugada, com a caneta de Lisboa em cima do mármore frio, desde o vestido que não era dela e o corredor que ela atravessou para chegar num homem que ela não conhecia, desde as pastas e os cafés e as conversas que custaram, Camila Drummond sorriu de verdade. Não foi grande, não precisou ser, mas era dela. A quinta-feira seguinte, Armando Meirelles e Hélio Drummond ficaram sozinhos por 40 minutos numa sala do escritório da Meirelles, enquanto Tiago e Camila esperavam do lado de fora, num corredor que tinha a mesma cadeira em que ela havia esperado uma semana antes. Tiago ficou com o celular no bolso dessa vez. Ela ficou com as mãos no colo. Você acha que eles vão resolver? Ela disse, em voz baixa. Acho que vão começar a resolver, ele disse. São coisas diferentes. Você aprendeu isso comigo ou já sabia? Já sabia, mas ouvi você dizer e ficou melhor. Ela olhou para ele. Isso foi elogio? Ela disse. Foi observação, ele disse. Elogio, eu aviso quando for. Quando você for dar elogio, eu provavelmente vou não acreditar. Então eu vou ter que repetir até você acreditar. Ela ficou com isso. A porta da sala abriu. Hélio Drummond saiu primeiro, com a bengala e o rosto de alguém que tinha acabado de passar por alguma coisa pesada e estava do outro lado dela, ainda de pé. Armando saiu atrás, com a expressão mais quieta do que Camila tinha visto nele. Os dois ficaram no corredor. Hélio olhou para Armando. Eu devia ter regularizado o terreno, ele disse, em voz baixa, mas audível. Na época, eu achei que tinha razão, mas devia ter regularizado. Armando ficou olhando para ele por um momento. Eu devia ter vindo falar antes de 30 anos, ele disse. Silêncio. Não foi abraço, não foi aperto de mão.
Foi 2 homens velhos de pé num corredor, tendo reconhecido algo que os dois precisavam reconhecer, e ficando com o peso disso de uma forma que não precisava de gesto maior. Camila ficou olhando para o pai. Hélio Drummond olhou para a filha com aquela expressão de novo, a mesma da reunião de quinta, a de quando ele estava vendo ela de verdade. Você arranjou isso, ele disse. Eu dei um empurrão, ela disse. O resto vocês fizeram. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Então, com uma lentidão que tinha o peso dos seus 70 anos, e da bengala, e de tudo que estava dentro daquela sala, nos últimos 40 minutos, Hélio Drummond colocou a mão no ombro da filha. Não disse mais nada, mas era a coisa mais que ele tinha dito em anos. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora, e que horas são aí. A gente lê todos. E se você ficou até o fim dessa história, você sabe que a Camila não casou por obrigação, ela ficou por escolha. Manda essa história para alguém que precisa ouvir que às vezes a porta que a gente não escolheu é a que leva para o lugar certo. Dá um like para mais gente conseguir encontrar. E se você chegou agora, aperta inscrever porque tem muito mais história chegando. O vestido de Beatriz tinha sido feito para uma mulher 8 centímetros mais alta e com os ombros mais estreitos. A costureira que Vera chamou às 6 da manhã fez o que podia em 3 horas, mas havia um limite do que agulha e linha conseguiam fazer com pressa. E o resultado era um vestido que ficava, não era feio, mas havia nele a qualidade inequívoca de algo que não tinha sido feito para Camila. Como se o vestido ainda estivesse esperando outra pessoa dentro dele. Camila ficou se olhando no espelho do quarto que tinha sido da Beatriz, porque era o quarto com o espelho de corpo inteiro, e tentou encontrar alguma coisa no reflexo que a fizesse sentir que sabia o que estava fazendo. Não encontrou, mas era tarde para isso importar. A cerimônia foi no salão do Hotel Meridian, pequena por design dos Meirelles, 42 convidados, uma decoração em branco e verde que Beatriz tinha escolhido meses atrás e que estava lá independente de quem fosse usar. Camila entrou de braço dado com um primo, porque o pai ainda estava dormindo no quarto de hospital improvisado em casa, e havia no gesto de segurar aquele braço desconhecido uma solidão que ela não estava esperando sentir. Ela viu o noivo quando chegou na metade do corredor. Parou. Não de verdade, não de um jeito que ninguém percebeu, mas por dentro parou completamente. O tipo de parada que acontece quando o cérebro encontra uma incongruência que não sabe onde arquivar. Tiago Meirelles era o tipo de homem que Camila tinha aprendido a identificar rapidamente em reuniões de negócios. A postura de quem estava acostumado a que as pessoas na sala aguardassem sua fala, os ombros levemente para trás, sem ser pose, o terno que não era do tipo que se aluga, cabelo escuro, uns fios grisalhos nas têmporas que combinavam com a expressão de quem carregava mais do que a idade que aparentava. Ele estava olhando para o corredor. Tô te pedindo para salvar essa família. Vera Drummond tinha 60 anos, cabelo que ela pintava de castanho escuro e uma voz que não subia nunca porque não precisava. Ela cruzou os braços do jeito que cruzava quando a decisão já estava tomada e o que vinha depois era só formalidade. A Beatriz sumiu. O casamento é amanhã às 6 da tarde. Sem casamento, o acordo cai. Sem acordo, o banco executa na segunda. E quando os olhos dele encontraram os dela, aconteceu alguma coisa que ela não soube nomear na hora. Uma hesitação, pequeníssima, de menos de um segundo, mas ela viu. Uma leitura que ele fez do que estava vendo, que não casava com o que ele estava esperando. Ele sabia que Beatriz era loura. Camila era morena, cabelo quase preto, completamente diferente da irmã. Ele sabia, e mesmo assim ficou onde estava. Ela continuou andando, porque parar no meio do corredor da sua própria cerimônia de casamento não era a opção que existia. O juiz leu os votos com a velocidade de quem já leu aquelas palavras tantas vezes que elas tinham perdido a textura. Camila ouviu sem ouvir, com a atenção presa no homem ao lado dela que ficou em silêncio durante toda a leitura com as mãos unidas na frente do corpo. Quando chegou a hora dos anéis, Tiago abriu a caixinha ele mesmo, sem ajuda, e tirou a aliança com um cuidado que parecia automático.
Ele pegou a mão esquerda de Camila. Ela usava o anel de noivado de Beatriz desde essa manhã. Uma safira grande, em volta de brilhantes, que era lindo e que não tinha nada a ver com o gosto de Camila, que preferia coisas mais simples, mas que estava lá porque precisava estar. Tiago olhou para o anel por um segundo, que durou um pouco mais do que deveria. Depois colocou a aliança, devagar, e soltou a mão dela. O juiz pronunciou. Alguém na terceira fileira bateu palmas, e depois outros seguiram. Tiago virou para ela. De perto, ele era diferente do que de longe, não de aparência, mas de presença. Havia nos olhos dele, que eram de um castanho, que a luz do salão tornava quase âmbar. Uma pergunta que ele claramente havia decidido não fazer ali. Parabéns, ele disse, em voz baixa. Era uma palavra estranha para dizer para a pessoa com quem você acabava de se casar. Obrigada, ela disse, e foi o casamento deles. O jantar foi 2 horas de conversas que Camila conduziu no piloto automático, respondendo perguntas com a versão que tinham combinado, sorrindo nos momentos certos, segurando uma taça de champanhe que ela praticamente não bebeu, porque precisava que a cabeça ficasse limpa. Tiago ficava no lado oposto de onde ela estava. Não foi calculado, ela acho, era mais como 2 objetos no mesmo espaço que ainda não tinham determinado a órbita um do outro. Uma vez eles se cruzaram perto da mesa de frios e ele disse, sem preâmbulo, "Você comeu alguma coisa de verdade?" Não muito, ela admitiu. Ele pegou um prato, colocou algumas coisas com uma eficiência que não era cuidado exibicionista, mas era cuidado, e entregou para ela. Esse tipo de noite é mais fácil com o estômago cheio, ele disse. E foi embora antes que ela pudesse responder. Ela comeu o prato inteiro. A mãe de Tiago, Denise Meirelles, era o oposto visual de Vera Drummond, mais baixa, mais suave na aparência, com um vestido coral e um sorriso que chegava aos olhos na maioria das vezes. Ela abraçou Camila no corredor, perto das 10 da noite, com calor genuíno que Camila não esperava. "Você tá linda", Denise disse. Depois, mais baixo, quase no ouvido. "Eu sei que foi tudo muito rápido, mas meu filho é bom homem. Você vai ver." Camila ficou olhando para ela. "Obrigada", ela disse. Denise apertou o braço dela uma vez e foi embora com o mesmo sorriso. No outro canto do salão, Camila viu Armando Meirelles pela primeira vez da noite. Era um homem de uns 65 anos, grande, com o tipo de autoridade que fica em pé mesmo quando a pessoa está sentada. Ele estava conversando com alguém que Camila não reconheceu e não olhou na direção dela uma vez sequer. Mas havia alguma coisa no jeito que ele ocupava o espaço que fez Camila pensar. Esse homem construiu o acordo. Esse homem escolheu cada cláusula. E esse homem não olhou para ela nenhuma vez nessa noite. Por quê? Ela guardou a pergunta. Camila conhecia os números. Ela era a filha que cuidava da contabilidade da Drummond Construtora desde os 23 anos, enquanto a Beatriz cuidava de ser linda e de prometer casamentos com herdeiros. Ela conhecia cada linha do passivo, cada prazo vencendo, cada fornecedor que estava segurando a respiração. Sabia que sua mãe não estava exagerando. Onde a Beatriz foi, ela disse, à 00:20, um funcionário de colete apareceu discretamente e disse que a suíte estava preparada. Camila foi até Tiago, que estava terminando uma conversa com um homem de terno cinza que ela não conhecia. Ele terminou a conversa com 2 frases, virou para ela, e eles subiram juntos, sem combinar isso em palavras. No elevador, havia um espelho que refletia os dois. Ela com o vestido que não era dela, ele com a gravata que ele tinha afrouxado levemente em algum momento do jantar, sem que ela tivesse percebido quando. E havia no reflexo qualidade diferente da solidão que ela sentiu no corredor na entrada. Era mais próxima de 2 desconhecidos que compartilhavam um segredo grande demais para caber numa conversa de elevador. A suíte era enorme, branca, com flores que o hotel tinha posto por protocolo e uma vista de Porto Alegre que ia até onde a vista alcançava. Camila foi até a janela. Fora era mais fácil do que dentro. Havia algo nos telhados e nas luzes que não cobrava nada de volta.
Ela ouviu Tiago tirar o paletó. Você não é Beatriz Drummond, ele disse, direto, sem acusação, sem suavidade forçada. A temperatura de alguém que finalmente diz em voz alta o que sabia faz horas. Camila ficou de costas para ele um momento a mais do que precisava. Depois virou. Não, ela disse. Sou a Camila, irmã dela. Tiago ficou de pé no centro do quarto, com o paletó no braço, e a expressão de quem está processando não a informação, mas o tamanho do que a informação desdobra. Onde ela está? Ele disse. Fugiu ontem com outra pessoa. Camila manteve as mãos ao longo do corpo, sem cruzar os braços, sem gesticular, só de pé dizendo a verdade. Minha família precisava que o casamento acontecesse por causa do acordo. E eu era a única que podia. Você concordou com isso. Eu concordei. Silêncio real. Tiago colocou o paletó na cadeira com aquele cuidado automático de quem faz isso sem pensar. Foi até a janela do lado oposto, ficou de pé olhando para a cidade. Quantas pessoas do seu lado sabiam? Ele disse. Minha mãe e eu. Meu pai estava dormindo. Tem problema de saúde. A gente não quis. Do nosso lado ninguém sabia. Ele disse isso mais para a cidade do que para ela. O meu pai nunca viu a Beatriz pessoalmente. O acordo foi todo por intermediários. Camila ficou olhando para o perfil dele. Você percebeu no corredor, ela disse. Quando eu entrei, a foto do acordo de noivado era dela. Ele virou levemente, não completamente, cabelo louro, mais alta. Pensei que podia ser iluminação, ângulo ruim da foto. Mas quando você colocou a aliança, o anel de noivado não era da foto. Camila olhou para o anel na mão. Claro, ele tinha olhado por um segundo a mais. Então você sabia, ela disse. E casou mesmo assim. Ele virou de vez. Eu também precisava que o casamento acontecesse, ele disse. A voz era igual, controlada, mas havia algo dentro dela que era diferente de indiferença. Por razões que são complicadas de explicar agora, mas que você vai explicar. Sim, mas não hoje à noite. Não hoje à noite. Ela olhou para ele. Então eu te dou a minha versão também, ela disse. Sou a filha que cuida da contabilidade da empresa do meu pai desde os 23 anos. Sei exatamente o tamanho do buraco que esse acordo tem que tapar. Não sou herdeira de prestígio nenhum, não tenho contato social estratégico, não tenho o tipo de perfil que sua família provavelmente esperava com o sobrenome Drummond. Se você casou esperando uma versão diferente do que você está vendo, vai ser decepção. Tiago ficou olhando para ela com uma expressão que ela não esperava. Atenção. Do tipo real que acompanha. Isso foi um briefing, ele disse. Foi o que eu precisava que você soubesse antes de amanhã. O canto da boca dele se moveu. Rápido, um lado só. Camila Drummond, ele disse, como se estivesse guardando o nome num lugar específico. Ela não soube o que responder a isso, então ficou quieta. Tiago pegou o paletó da cadeira. Com aquele fotógrafo. Vera disse fotógrafo com o mesmo tom que diria vírus. Enviou mensagem às 3 da tarde dizendo que não conseguia, que era desculpa, que nos perdoasse. Apagou o número. Camila ficou olhando para a caneta de prata em cima do mármore. Tem um sofá na sala, ele disse. Fico eu lá, você fica aqui. Não tem razão para... Pode ser, ela disse. Ele foi até a porta da sala. Parou. Esse vestido não é seu. Ele disse, sem virar. Ela olhou para baixo. Não, ela disse. Ele ficou um segundo assim. Amanhã a gente conversa, ele disse. E entrou na sala, e a porta fez um clique suave que não acordaria ninguém. Camila ficou parada no centro do quarto, enorme com o vestido de Beatriz, as flores brancas que eram de outra pessoa, e Porto Alegre lá fora com suas luzes que não ligavam para nada disso. Ela tinha um marido que tinha casado com ela, sabendo que ela não era quem deveria ser. E havia uma cláusula de 10 milhões de reais no contrato que segurava os dois juntos por pelo menos 2 anos. E a coisa mais estranha daquela noite toda era que quando ele disse amanhã a gente conversa, ela não sentiu armadilha. Sentiu, pela primeira vez, desde as 23h40 de ontem, que havia alguém do outro lado que também estava tentando entender o que tinha acontecido. Era pouco.
mas era alguma coisa. Ela acordou com o vestido de Beatriz amassado debaixo dela, porque tinha esquecido de tirar antes de dormir, e com a luz de Porto Alegre entrando pela janela da suíte, num ângulo que fazia a cidade parecer mais honesta do que na noite anterior. Ficou parada por um momento, ouvindo o silêncio da sala. Então levantou, tirou o vestido, dobrou com o cuidado que ele não merecia e enrolou o roupão branco do hotel nos ombros. A porta da sala estava entreaberta. Tiago estava na poltrona com um laptop no colo, já vestido, camisa clara com as mangas dobradas nos cotovelos. Não tinha dormido deitado, dava para ver no ângulo dos ombros, mas havia nele uma organização que sugeria que esse era o estado natural dele e não o resultado de uma noite difícil. Ele levantou os olhos quando ela apareceu. Café chegou faz uns 15 minutos, ele disse. Tem pão de queijo se ainda tiver quente. Ela foi checar. Ainda estava. Eles ficaram em silêncio enquanto ela comia na janela da sala e ele voltou para o laptop. Era um silêncio de tipo diferente do da noite anterior, menos carregado, mais próximo de funcional. Duas pessoas compartilhando um espaço sem precisar preencher. Você disse que ia explicar os seus motivos, ela disse, sem virar da janela. Ele fechou o laptop. Meu pai teve um AVC em fevereiro, ele disse. Leve, mas suficiente para mudar tudo. Ele voltou trabalhando, mas os médicos foram claros sobre estresse. Ele ficou olhando para a xícara e meu pai, desde o hospital, tem uma ideia fixa. Quer ver os negócios da família amarrados antes que a saúde piore de novo. O acordo com a Drummond faz parte disso. O casamento é a condição que ele colocou porque é quem ele é. E você aceitou porque não quis estressá-lo. Aceitei porque se eu recusasse, ele ia negociar por conta própria, do jeito dele, que é menos cuidadoso do que o meu. Tiago falou sem amargura, com a objetividade de alguém que chegou a essa conclusão depois de percorrer todas as alternativas. Então tomei o controle da negociação com a condição de que o acordo de negócios ficasse separado do que acontecesse pessoalmente. Camila virou da janela. Isso significa que o acordo se sustenta independente do casamento, ela disse. Independente do que o casamento seja ou deixe de ser. Ele a olhou. A cláusula 14, li a cláusula 14. Então você sabe que ela protege o acordo, mas não te prende a nada que você não queira. Ela ficou olhando para ele. Mas tem uma coisa que você ainda não disse. Ela disse, porque um homem que encaixou tão bem no acordo do pai, e que então vê a noiva ser trocada na última hora, e que mesmo assim casa, esse homem tem uma razão a mais. Silêncio. Você é direta. Ele disse. Leio o contrato de incorporação desde os 23 anos. Aprendi a identificar o que não está escrito. Ele ficou quieto por um momento. Depois levantou, foi até a outra janela. Ficou de pé com as mãos no bolso. Era a caneta do pai. Hélio Drummond tinha comprado essa caneta em Lisboa 22 anos atrás, quando tinha fechado o primeiro grande contrato da construtora. Ele a usava só para assinar coisas importantes. Ela estava ali porque Vera tinha ido buscar especificamente. Pai sabe, ela disse. Meu pai tinha uma candidata em mente para esse acordo desde o ano passado. Ele disse, não era Beatriz Drummond por acidente. Era Beatriz porque meu pai e o seu pai têm uma história que vai além desse contrato. E porque havia uma lógica específica na escolha. Ele pausou. Uma lógica que não incluía o que eu pensava sobre o assunto. E quando Beatriz sumiu, eu tive um segundo de entender que o problema tinha se resolvido sozinho. O canto da boca dele se moveu, mas sem humor. E então sua família ligou, dizendo que tinha uma solução. E a solução era você. E eu percebi que havia uma escolha real na minha frente. Cancelar e enforcar seu pai de preocupação. Ou seguir em frente com uma pessoa diferente da que estava no plano e descobrir o que isso significa. Ele virou. Escolhi descobrir. Camila ficou olhando para ele. Sua mãe sabe? Ela disse. Minha mãe foi quem recebeu você ontem com calor genuíno. Ele disse isso com uma leveza que não era ironia. Minha mãe sempre soube que o acordo era mais do meu pai do que meu. Ela torce por mim, não pelo acordo. É seu pai.
Tiago ficou quieto um segundo. Meu pai vai saber na hora certa, ele disse. Havia alguma coisa nessa frase que ela não tinha como desdobrar ainda. Um peso específico que ela arquivou. O contrato tem a cláusula de 10 milhões se o casamento acabar em 2 anos, ela disse. Isai, você colocou essa cláusula. Eila, a Olau. Meu advogado colocou a pedido do meu pai, ele disse. Eu deixei ficar. Por quê? Pausa. Porque 2 anos é tempo suficiente para saber se uma coisa tem substância ou não. Ele disse. Camila ficou com isso. Eles passaram o domingo no hotel, porque voltar para a família no dia seguinte ao casamento pedia energia que nenhum dos dois tinha. Tiago trabalhou na poltrona com o laptop e 2 ligações em voz baixa que ele fez no quarto da sala. Camila pediu emprestado o carregador dele e ficou na cama respondendo às mensagens que tinham acumulado. A maioria de parentes que tinham comparecido à cerimônia e mandavam emojis de coração. Sua prima Lara mandou, Camila, esse homem, meu Deus. Camila fechou o aplicativo. À noite, eles foram jantar num japonês discreto que Tiago conhecia a 2 quadras do hotel, e aconteceu a coisa que Camila não tinha previsto. Eles conversaram, não sobre o casamento, nem sobre o acordo, nem sobre Beatriz. Ele perguntou o que ela fazia na construtora do pai, além de cuidar da contabilidade, e ela disse que nos últimos 2 anos tinha assumido também a gestão de contratos com fornecedores, e que tinha identificado uma ineficiência no processo de aprovação de orçamento que estava custando, em média, 40 dias úteis por projeto. E você resolveu? Ele disse. Propus um protocolo novo. Meu pai achou burocrático. Eu implementei de qualquer jeito no setor que eu controlava, e no trimestre seguinte, os projetos daquele setor fecharam 15 dias mais cedo em média. Tiago ficou olhando para ela. Você implementou sem aprovação, ele disse. Implementei no escopo que era meu. Não precisava de aprovação. E quando seu pai viu o resultado, não disse nada. Ela pegou o hash, que na linguagem dele é aprovação retroativa. O canto da boca de Tiago fez aquele movimento de um lado só. A Meirelles Participações tem um problema parecido no processo de due diligence de novos ativos, ele disse. 42 dias em média entre identificação e aprovação inicial. Qual é o gargalo? Comitê de aprovação que reúne uma vez por mês. Seu pai está dormindo com remédio porque o médico disse que mais estresse e o coração não aguentava. Vera abaixou a voz. Não vai saber até depois. Vai acordar com a empresa salva ou não vai acordar com empresa nenhuma. Camila ficou olhando para a mãe. Reunião síncrona para decisão que poderia ser assíncrona, ela disse. Você tem quantos membros no comitê? 7. 4 são suficientes para quórum. Sim. Então aprovação por circulação digital com prazo de 48 horas por membro. Reunião presencial só para casos excepcionais. Ela colocou o hash. Você passa de 42 dias para menos de 10. Tiago ficou olhando para ela por um momento. Você acabou de resolver um problema que a gente tem há 3 anos, ele disse. Vocês tinham a solução, só não queriam mudar o processo. Como você sabe que não queríamos? Porque se quisessem, já teriam resolvido. Ela pegou o hash de novo. Problema de processo que persiste por 3 anos é problema de vontade, não de capacidade. Silêncio. Você quer trabalhar na Meirelles? Ele disse. Ela parou o Hashinoar. Você está me oferecendo emprego no dia seguinte ao nosso casamento? Ela disse. Tô perguntando se você tem interesse. A resposta pode ser não. Não vou trabalhar de graça porque sou sua esposa. Não disse de graça, disse se tem interesse. Ela ficou olhando para ele. Tenho que ver o escopo antes de responder qualquer coisa, ela disse. Justo, ele disse. Eles voltaram a comer. Mas havia no silêncio que se seguiu uma qualidade diferente dos silêncios anteriores, mais densa, mais quente. Na segunda de manhã, Camila foi ao apartamento dela buscar as coisas. Ela morava num apartamento de 2 quartos no Moinhos de Vento que tinha mobiliado ela mesma ao longo de 4 anos, com a precisão de alguém que sabia o que queria, mas tinha que escolher com cuidado o que comprar. A estante de livros, organizada por área. Direito contratual, gestão financeira,
uma prateleira menor com romances que ela lia quando precisava que o cérebro ficasse quieto. A mesa de trabalho com 3 monitores que o pai tinha achado exagero e ela tinha comprado assim mesmo. Ficou em pé na porta e pensou no que era necessário versus o que era dela. Pegou o laptop, os HDs externos com os projetos, os contratos em andamento, a pasta de documentos pessoais, a almofada lombarde que ela usava na cadeira de escritório e que era a coisa mais importante do apartamento do ponto de vista funcional. Estava saindo quando o celular tocou. Número bloqueado. Ela atendeu. Camila Drummond. A voz era masculina, de uns 50 e poucos anos, com aquela cadência de quem está acostumado a que as pessoas prestem atenção quando ele fala. Aqui é Armando Meirelles. Ela parou no corredor com a mala na mão. Senhor Meirelles, ela disse, quero te convidar para um café esta manhã. Só nós dois, antes que você se instale. Uma pausa calculada. Há assuntos que prefiro tratar de forma direta. Que tipo de assuntos? O tipo que você vai querer ouvir antes de tomar decisões sobre como se comportar nessa família. A voz continuava igual, plana, sem ameaça audível. Você concorda? Camila olhou para a almofada lombar que estava segurando. Que horas? Ela disse. Armando Meirelles recebia no escritório da Meirelles Participações, num andar inteiro de um prédio na Borges de Medeiros, com uma vista do Parque Farroupilha, que em outro contexto seria bonita. A sala dele era grande e arrumada com a ordem de alguém que controlava o espaço ao redor como extensão de si mesmo. Nenhum papel fora do lugar, nenhuma cadeira num ângulo diferente das outras. Ele estava de pé quando ela entrou, o que era um gesto que podia ser cortesia ou podia ser avaliação. E Camila decidiu tratar como os dois. Você não é Beatriz, ele disse, antes de se sentar. Direto. Bom, não, ela disse. Sou Camila, a irmã. Eu sei quem você é. Ele indicou a cadeira do outro lado da mesa e se sentou. Pesquisei depois que meu filho me ligou ontem de manhã. Tiago te contou. Havia alguma coisa acontecendo no peito dela que não era medo e não era raiva, mas tinha elementos dos dois, uma pressão que vinha de dentro para fora e que ela estava segurando com a postura que aprendera a ter quando os clientes da construtora questionavam orçamentos e ela precisava que a sala acreditasse que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Quem é ele? Ela disse. Tiago Meirelles, 36 anos. Filho do Armando Meirelles, da Meirelles Participações, a holding. Tiago me conta tudo o que considera que preciso saber. Ele juntou as mãos em cima da mesa, sem nenhuma das pastas ou papéis que geralmente aparecem nesse tipo de reunião. O que ele considerou que eu precisava saber foi que a noiva tinha mudado. O que ele não me contou, e que eu gostaria de ouvir de você, é porque você disse sim. Camila ficou olhando para ele. Era uma pergunta diferente da que todos os outros tinham feito. A mãe queria que ela dissesse que era pela família. Tiago tinha aceitado a resposta de que ela precisava sair do lugar onde estava. Armando Meirelles estava perguntando outra coisa. Porque li o contrato e entendi que o acordo é bom, ela disse. Não para Drummond no momento de desespero, é estruturalmente bom. Os terrenos que a Drummond entra com capital, a expertise operacional que ela tem, e o capital e os contatos da Meirelles, que entram do outro lado, faz sentido real. Armando ficou olhando para ela. Sua irmã teria dito que era pela família, ele disse. Minha irmã teria dito o que você queria ouvir, ela disse. Eu te disse o que é verdade. Silêncio. Armando ficou quieto por um tempo que ela não tentou preencher. Beatriz Drummond era a escolha que eu fiz porque eu a conheço desde que ela tinha 12 anos, ele disse. As famílias têm história. Havia uma lógica afetiva além do negócio. Ele a olhou. Você é uma variável nova. Variáveis novas podem ser problema ou oportunidade, ela disse. Depende do que você faz com elas, ou do que elas fazem com você. Isso também. Armando ficou quieto de novo. O meu filho, ele disse, devagar, em 36 anos, nunca me trouxe uma mulher. Nunca me apresentou ninguém como relevante. Ele trabalha, dorme pouco, não tem vida pessoal que eu conheça. Ele olhou pela janela do Parque Farroupilha. Ontem de manhã, ele me ligou para contar sobre você,
e era a primeira vez em anos que eu ouvia uma coisa pessoal na voz dele. Camila ficou quieta. O que havia na voz dele? Ela disse, com cuidado. Algo que eu não sei nomear, Armando disse, mas que eu não quero que suma. Ela ficou olhando para ele. Era uma confissão que ela não esperava de um homem que recebia em mesa, sem papéis, numa sala com vista de parque. Então, o que você quer de mim nesse café? Ela disse. Quero saber se você é o tipo de pessoa que fica quando fica difícil, ele disse. Porque vai ficar difícil. Vai ficar difícil por quê, especificamente? Ele olhou para ela por um segundo. Porque há coisa sobre esse acordo que o Tiago não sabe ainda, ele disse. E quando ele souber, vai ser uma conversa que vai custar. Camila sentiu alguma coisa se firmar dentro dela. O tipo de coisa que se firma quando o problema fica nítido o suficiente para ser manuseado. Que tipo de coisas? Ela disse. Armando abriu a gaveta da mesa e tirou uma pasta fina. A Drummond Construtora tem um processo em andamento que seu pai não declarou no acordo, ele disse. Soubemos por auditoria interna. É uma ação de um ex-sócio que pode comprometer 2 dos terrenos que entram como aporte. Camila ficou imóvel. Meu pai sabe disso, ela disse. Seu pai abriu esse processo há 8 meses e escolheu não mencionar. Silêncio. Então o acordo está contaminado, ela disse. Está com uma variável que precisa ser resolvida antes que a parceria possa seguir em frente com segurança jurídica. Armando fechou a pasta. Eu poderia ter usado isso para desfazer tudo. Não usei porque o acordo em si, como você mesma disse, é estruturalmente bom. Mas precisava que você soubesse. Porque eu e não Tiago. Porque Tiago vai querer proteger você quando souber. E eu preciso que você esteja de pé quando ele fizer isso. Armando ficou olhando para ela. Você é a que entende de contrato nessa família nova que começou ontem. Vai ser você que vai ter que resolver isso com seu pai. Camila ficou olhando para a pasta fechada em cima da mesa. A maior do sul do país. Vera desdobrou uma folha que estava dobrada no bolso do Rob. O acordo é uma parceria de incorporação. A Meirelles entra com capital. A Drummond entra com os terrenos e a estrutura operacional. 32 milhões de reais em 5 anos. E o casamento é condição do acordo. Seu pai, que estava dormindo com remédio, que tinha coração fraco, que tinha omitido um processo que comprometia 2 terrenos num acordo de 32 milhões de reais. Posso levar a pasta? Ela disse. Armando a empurrou para ela. Era para isso que você estava aqui, ele disse. Ela chegou no apartamento novo com a pasta debaixo do braço e a almofada lombar na outra mão e ficou no corredor por um segundo antes de entrar. O apartamento era num alto de um prédio no Moinhos também, mas diferente do dela. Mais espaço, menos personalidade, o tipo de lugar que é decorado para impressionar e não para habitar. Janelas grandes, móveis certos, nenhum livro visível, nenhuma planta. Tiago estava ao telefone na sala. Acenou quando a viu. Ela foi para o quarto que tinha ficado para ela, colocou as coisas, ficou olhando para a almofada lombar na mão por um segundo e foi buscar a cadeira de escritório que havia no canto do quarto. A almofada encaixou perfeitamente. Ela abriu a pasta. Tiago terminou a ligação e apareceu na porta do quarto com a expressão de quem notou que alguma coisa havia mudado. O que está na pasta? Ele disse. Ela levantou os olhos. Sentei com seu pai essa manhã, ela disse. Tiago ficou imóvel. Ele te ligou, ele disse. Não pergunta. Sim. E você foi? Sim. Ela se levantou e entregou a pasta. Ele precisava que eu soubesse disso antes de você. Ele pegou a pasta, abriu, leu a primeira página. A expressão dele não mudou, mas havia nos olhos dele uma qualidade nova, que era reconhecimento de algo que ele provavelmente havia suspeitado antes. Processo do ex-sócio do seu pai, ele disse. 8 meses de andamento. 2 terrenos que entram no acordo podem estar comprometidos. Ela ficou de pé do lado da janela. Meu pai sabia e não declarou. Você sabia? Ele disse. Não, e era a verdade inteira. Eu cuido da contabilidade, mas esse processo era na pessoa jurídica do meu pai, como sócio original, não na construtora.
não passava pelo meu setor. Ele fechou a pasta. Ficou olhando para ela. Meu pai te deu isso para você trazer para mim, ele disse. Ele disse que quando você soubesse, ia querer me proteger. E que ele precisava que eu estivesse de pé primeiro. Silêncio. Tiago foi até a janela, ficou do lado oposto dela. Meu pai testou você essa manhã, ele disse. Isai, e você passou, respondi honestamente. Se é passar, então passei. Ele ficou olhando para o Parque Farroupilha lá embaixo. Depois disse, você vai ter que falar com seu pai sobre isso. Isai, vai ser uma conversa difícil. Todas as conversas importantes são. Ele ficou quieto por um momento. Eu vou junto, se você quiser, ele disse. Ela virou o rosto para ele. Por quê? Ela disse. Porque é isso que se faz. Ela ficou olhando para ele. 2 dias de casamento. 2 dias de um homem que tinha chegado como cláusula de contrato e que estava fazendo escolhas que ela não havia pedido e que iam além do que o acordo exigia. Quinta de manhã, ela disse. Quando meu pai já estiver mais descansado, quinta de manhã, ele disse. Na terça à noite, Denise Meirelles apareceu no apartamento com um pote de moqueca de camarão e a justificativa de que sabia que eles não tinham tempo de organizar a cozinha ainda. Eles comeram os 3 na mesa da sala, com a moqueca no centro e o som da cidade lá fora. E Denise falou durante a maior parte do jantar com aquela naturalidade de quem transforma qualquer mesa numa sala de estar. Ela perguntou sobre o trabalho de Camila com uma curiosidade genuína. Ouviu a explicação sobre os contratos de fornecedor com atenção real. É condição do Armando Meirelles. Ele é do tipo antigo. Quer as famílias unidas antes de unir os negócios. Vera colocou a folha na mesa. O Tiago nunca foi contra, nunca foi a favor. Aceitou porque o pai pediu. Então, ele também não quer esse casamento. Ele aceita o casamento porque é filho que respeita o pai. Vera empurrou levemente a caneta mais perto de Camila. Igual você. Camila ficou olhando para aquela caneta de Lisboa. Você é parecida com o Tiago, ela disse, no meio do jantar com o tom de quem observa um fenômeno natural. Os dois ficam quietos até que têm certeza, e aí falam direto. Eu falo mais do que ele, Camila disse, mas com o mesmo peso. Denise olhou para o filho. Não, filho. Tiago, que estava comendo com a expressão de quem estava ouvindo a conversa com mais atenção do que aparentava, disse... Ela fala com mais peso do que eu, na maioria das coisas. Camila parou a colher. Ele não estava olhando para ela. Estava olhando para o prato. Mas havia na frase uma qualidade que não era elogio performático, era observação. Denise bebeu da taça de água com um sorriso que ela não tentou esconder. A conversa com o pai de Camila aconteceu na quinta de manhã. Hélio Drummond estava no escritório de casa, com a bengala do lado da cadeira e o rosto de alguém que havia dormido melhor, mas ainda carregava o cansaço que vinha de mais fundo do que uma noite ruim. Ele ficou olhando para Camila e para Tiago quando eles entraram juntos, e havia no olhar dele a leitura imediata de que não era visita social. Tiago ficou em pé perto da porta. Camila ficou de pé na frente da mesa do pai. Ela pôs a pasta em cima da mesa. Pai, ela disse, o processo do Gilberto Soares como ex-sócio, você precisa me explicar. Hélio olhou para a pasta, depois olhou para a filha. Como você ficou sabendo? Ele disse, não importa. O que importa é que compromete 2 terrenos do acordo e que você não declarou. Silêncio pesado. Eu achei que resolvia antes do fechamento. Hélio disse, e na voz dele havia algo que Camila não esperava de um homem que tinha passado a vida inteira sendo a autoridade maior de qualquer sala. Havia vergonha. O Gilberto não tem base jurídica forte. Meu advogado me disse que em 6 meses no máximo. 6 meses é depois que o acordo já teria sido assinado com informação incompleta, ela disse. Você sabia disso? Hélio ficou olhando para ela. Eu precisava da empresa sobreviver, Camila. Eu sei. Ela não levantou a voz. Mas você não podia usar um acordo com informação incompleta para fazer isso. Não com essa família. Ela fez um gesto breve em direção a Tiago, sem virar. Hélio olhou para o genro pela primeira vez desde que eles tinham entrado. Tiago se adiantou um passo. Hélio, ele disse, com a voz direta que era sempre a dele, eu não vim aqui para desfazer o acordo.
Vim porque o acordo com informação correta ainda é o acordo certo para ambos os lados, mas precisa ser renegociado com transparência total sobre o processo em andamento. Hélio ficou olhando para ele. Você devia querer me destruir, ele disse. Querer destruir não me serve, Tiago disse. Uma parceria que começa podre apodrece mais rápido do que qualquer ganho que eu teria. Prefiro parceria que dura. Silêncio. Hélio olhou para a filha, e Camila viu no rosto do pai alguma coisa que ela não tinha visto em muito tempo. Ele estava vendo ela. Não a filha que ficava, não a que cuidava dos números, não a que disse sim quando precisavam. Estava vendo ela. Você escolheu bem, ele disse, em voz baixa. Ela não soube se ele estava falando do acordo ou de outra coisa. Eu sei, ela disse. Eles saíram da reunião e foram até o carro em silêncio. Tiago abriu o carro, entrou, ficou com as mãos no volante sem ligar. Seu pai tem 70 anos e uma empresa que construiu do zero e que quase perdeu, ele disse. Fez uma escolha errada porque era a única saída que via. Eu sei, ela disse. Você foi dura com ele, eu sei. Ela ficou olhando para frente. Se eu não fosse, ele ia achar que tinha funcionado. Tiago ficou quieto por um segundo.